Olá meus amigos, meus amados do canal Conhecimento e Fé. A todos vocês que estão assistindo esse vídeo, sejam bem-vindos a este canal. E se você ainda não é inscrito, é só você se inscrever no botão aí embaixo. Inscreva no canal, ative o sininho para que você possa estar recebendo as novas notificações. Tá beleza? Tá ok? Meus amigos, hoje nós vamos falar de uma coisa que traz muita confusão na cabeça de muita gente. Nós vamos falar sobre a questão do dízimo, se ele é obrigatório ou se não é obrigatório. Pastores defendem a ideia que o dízimo é obrigatório. Pastores defendem a ideia que o dízimo não é mais obrigatório. E você? O que você entende sobre essas questões? Então fique atento, porque nós estaremos explicando para você o que é a questão do dízimo. E para que vocês tenham um melhor entendimento, já pego aí na sua Bíblia, abra ela em Malaquias, no livro de Malaquias. Tá ok? Mas antes vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, meu Pai querido, Senhor Jeová Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, na sua presença, juntamente com o vosso Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo, pedindo, Senhor, auxílio para nossas mentes, para o nosso entendimento, para que nós possamos entender, Senhor, o que a Tua Palavra quer dizer para nós. Muito obrigado, Senhor. Amém. Tem muitos pastores, muitas igrejas, e como nós podemos perceber que isso já está acontecendo nos nossos tempos, pois nós estamos vivendo já o Apocalipse, na Bíblia fala que Jesus disse que haveria muitos falsos profetas. No caso, está acontecendo hoje, né? No qual ele diz também que viria muitas pessoas dizendo que era ele, conforme nós podemos ver por aí, que isso já aconteceu e ainda está acontecendo. Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte, como que esses pastores estão errados quando eles querem dizer que o dízimo é obrigatório. Vamos pegar em Malaquias, mas para a gente poder entender, vamos pegar desde o princípio. Malaquias é um livro pequeno, dá para a gente ler com poucos minutos e a gente ter um entendimento melhor. Então vamos lá. No título aqui, no capítulo 1, está o amor de Deus por Israel. Olha para você ver o quanto que Deus ama o povo dele. A profecia do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. E eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis em que nos tem amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. Fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão e eu destruirei. Eles serão chamados território de impiedade e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E vossos olhos verão e direis ao Senhor, seja engrandecido além dos limites de Israel. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, os sacerdotes, que desprezai o meu nome, e vos dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Então nós podemos ver que Deus aqui está totalmente aborrecido, né? E vamos dizer irado com o que esse povo vinha fazendo com as coisas dele, com o nome dele. Então eles não estavam dando honra ao nosso Deus. No versículo 7, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício,
isso não é mal? Quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresentar-o ao teu príncipe, porventura terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor do Exército. Agora, pois, orai pelo favor de Deus, que ele seja misericordioso para conosco, e fazeis estas coisas. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas por nada, e não acenda debalde o fogo do meu altar? Esse debalde quer dizer em vão, inútil, tá? Que não acenda um fogo em vão, um fogo inútil ao meu altar. E não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. Em todo lugar se oferecerá o meu nome, incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 12. Vamos dar continuidade aqui. Mas vós profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura e a sua comida é desprezível, e dizeis ainda, isto é uma canseira. Considerais como desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, o concho, o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso de vossa mão, diz o Senhor? Pois seja maldito o enganador que tenho manchado seu rebanho. Promete e oferece ao Senhor o que tem mácula, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. Meu nome é temível entre as nações. Capítulo 2. Aqui já vem a exortação aos sacerdotes. Agora os sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvides, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Aliás, já tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isto o coração. Então, meus amados, vamos pensar no seguinte: se você vai numa igreja no qual o sacerdote, ou seja, o pastor, ele não está diante de Deus trazendo uma oferta pura, ou seja, não está trabalhando de forma correta, de forma pura, Deus aqui fala que as bênçãos deles é transformada em maldições. Então, se você vai à igreja, o pastor ele é corrupto ou é impuro, quando ele dá a bênção apostólica, ele está amaldiçoando a todos que estão ali. A realidade é essa, é uma só que está aqui escrito na Bíblia. Não fui eu que tirei atrás da orelha. Então aqui Deus fala que vai transformar as bênçãos em maldições. Então vamos lá, se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui é Deus Jeová, tá? Enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Amaldiçoarei as vossas bênçãos. Então aqui o que acontece? Às vezes você vai na igreja, você dizima tudo direitinho, mas a sua vida anda amarrada, a sua vida anda estacionada, as coisas não funcionam, vem o caos dentro de casa, as brigas, aí você vai conversa com o pastor, estou passando por isso, estou passando por aquilo, estou passando por luta, aí o pastor vira e fala que você, às vezes tem algum erro com você. Ou você não está dizimando direito, ou você não está ofertando, ou você não está levando a vida mais no espírito. Ele quer colocar que a culpa é sua. Mas olha só,
Muitas das vezes a culpa não é sua, muitas das vezes é a culpa do próprio líder da igreja, por ele andar na corrupção. Porque a maldição cai sobre ele e as bênçãos que ele fala para você se transformam em maldição. Então, meus amados, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Agora nós vamos entender o porquê que Deus faz isso, tá? Nós vamos entender o porquê. Então, deixa eu voltar aqui. Maldição contra vós. E amaldiçoarei as vossas bênçãos. Aliás, já tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Eis que reprovarei a vossa semente e espalharei esterco sobre os vossos rostos. O esterco das vossas festas solenes, para junto deles serei levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. E eu lhe as dei para que temesse, então temeu-me e humilhou-se por causa do meu nome. A lei da verdade está na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e a iniquidade converteu a muitos, porque os sábios do sacerdote devem guardar o conhecimento da sua boca, devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vos desviastes do caminho, e a muitos fizeste tropeçar na lei. Corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos disse, eu vos fiz, desprezeis e indigno diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou do mesmo Deus? Porque agimos deslealmente, cada um contra seu irmão, profanando a aliança dos nossos pais. Quando aqui Deus está dizendo que eles estavam fazendo acepção, é por causa que numa outra passagem, que eu não me recordo aqui qual é o livro, mas vai dizer que teve uma mulher gentil que foi conversar com um dos apóstolos, reclamando que as viúvas judias recebiam os alimentos da igreja e as viúvas gentias não estavam recebendo esses alimentos, no qual ela estava precisando de se prostituir para poder manter a família. Então Deus não estava se agradando disso. Então aqui que ele foi bem retratado aqui, que estava o sacerdote estava fazendo acepção das pessoas. É nesse ponto que Deus quis dizer. Então, houve naquele momento, o apóstolo disse o seguinte: cabe a mim eu deixar as coisas espirituais para servir à mesa, pois que levante uma pessoa íntegro, reto. Todos conhecem a passagem, parece estar em Tito, que ele vai dizer que para poder levantar o diaconato, foi aí que foi levantado o diaconato. Para quê? Para que eles fizessem a separação dos alimentos e dessas pessoas na qual necessitava. Já não passa, a partir desse momento já passou a não ser mais os sacerdotes que faziam aquilo, e assim os diáconos da igreja. E eu não sei por que isso não acontece nos dias de hoje. E ainda, no versículo 13, e ainda fazeis isso outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choros e gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Meus amados, isso aqui é uma coisa muito séria. Se você tem algo pendente com Deus, se você faz as coisas erradas, não adianta se ofertar a casa do Senhor, não adianta você
fazer essa oração, porque Deus não vai ouvir. Claramente está dito aqui. Contra o adultério. E dizeis por quê? Porque o Senhor foi, no versículo 14, está por título aqui, contra o adultério. E dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela uma companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito. E porque somente um, ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vossos espíritos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Versículo 17. O dia do juízo de Deus. Enfadais ao Senhor com vossas palavras e ainda dizeis: em que enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada, e disses, é que ele se agrada, ou onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu tempo, o Senhor, a quem vos buscai, e o anjo da aliança, a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor do Exército. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourive, como o sabão dos lavadeiros, e se assentará-se como fundidor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para o juízo, serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que falsamente, contra os que defraudam, e o diarista de seu salário, a viúva e o órfão, o que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui está sendo um pouco mais claro, né? Quando fala dos estrangeiros, o direito dos estrangeiros. Pervertem o direito dos estrangeiros. É o que eu te falei, as viúvas não estavam tendo alimento da igreja, que a igreja foi instituída para ajudar as pessoas mais necessitadas. E que isso também não acontece nos dias de hoje, não sei porquê, né? Porque o Senhor não mudou, por isso vós, os filhos de Jacó, não são consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tomai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vos dizeis: em que havemos de tomar? Roubará o homem a Deus? Todavia vos roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Muitos pastores usam isso aqui para dizer que os fiéis estão roubando de Deus quando não dizima. Mas isso aqui claramente fica explicado que essa exaltação toda está sendo para quem? Para os profetas. Então eles que estavam errando com Deus. Então Deus, quando Malaquias escreveu este livro,
nós podemos entender que ele foi usado por Deus para poder trazer a mensagem de Deus, do próprio Jeová, a esses sacerdotes, a esses profetas. E eles não fizeram por onde de entender essas coisas. Então, por causa das transgressões que eles já vinham fazendo, houve sim uma represália de Deus para a vida deles. E hoje em dia os pastores querem dizer que você está roubando de Deus quando você não dizima. Mas você está tendo um entendimento muito claro aqui de quem é que está roubando a Deus aqui. Com a maldição sois amaldiçoados, porque a mim roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento à minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisso diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolherdes. Por que Deus fala isso aqui? Essa parte aqui já está falando para os fiéis. Porque naquela época era a lei. Jesus Cristo até aqui não tinha vindo ainda. Porque aqui, textos antes aqui, vai falar que viria uma pessoa para poder fazer a preparação para a salvação, né? Então aqui fala de Jesus Cristo. Então vamos lá. Essa parte aqui nós temos que entender o seguinte: era a lei para os judeus naquela época. Eles eram obrigados. Nem todos os judeus levavam os dízimos. Então estava faltando alimento na casa do Senhor para ajudar as pessoas. Então o que acontece? Os sacerdotes ainda pegavam esse alimento, a melhor parte, a melhor, vamos dizer assim, como a Bíblia fala, a melhor gordura, era para eles. Entendeu? Então quando ele dava as coisas para os outros, ele dava coisa que eles não aceitavam, eles davam resto para os outros. Então Deus usou esse homem, Malaquias, para dizer para os sacerdotes que eles estavam errados, estavam roubando de Deus. E aqui Deus faz uma advertência àqueles que não estavam dizimando. Agora eu me pergunto, por que eles não estavam dizimando? Será que eram pessoas que, conforme nos dias de hoje, às vezes deixam de dizimar por causa que ele vê tantas coisas erradas sendo feitas? Talvez possa ser isso também, essa advertência para aqueles que não dizimam, porque Deus ele criou a igreja, foi justamente para ajudar as pessoas necessitadas. Isso é uma coisa que Deus não destituiu, porque Deus ama, ou tanto no início aqui, ou no título, é o amor de Deus. O amor de Deus por Israel. Então, se hoje em dia nós fazemos parte desta salvação, se você é um evangélico, se você crê em Jesus, na salvação por Ele, batizou, passou pelas águas, nós somos Israel. Nós temos que entender isso. Então nós temos um compromisso. Hoje em dia, o que acontece? Depois da vinda de Jesus Cristo, isso aqui não é mais obrigação. Isso aqui agora é uma devoção, é um prazer de você dizimar ou de você ofertar a casa do Senhor. Porque uma coisa, se você pegar Colossenses capítulo 2, 14, versículo 14, e Efésios capítulo 2, 14, você vai ter um entendimento muito bom. Jesus Cristo destituiu várias coisas na Bíblia. As 613 leis, as leis do mandamento e as leis dos sábados. Mas teve uma coisa que ele não fez, não destituiu, a questão do dízimo ou oferta. Ele só colocou uma cláusula, pois que deu dízimo ou oferta do seu coração. Agora já não é mais obrigação, agora é do seu coração. Então, se nós entendermos isso aqui, nós vamos entender várias coisas. Se vocês pegarem no Espírito esses dois versículos e ler com bastante atenção, pedindo ao Espírito Santo que te dê um entendimento, nenhum pastor vai enganar vocês mais não. Ninguém vai enganar, porque você vai entender muito bem o que Jesus Cristo quis dizer ali. Porque ele quis fazer dos dois povos um só. Então ele tirou essas leis porque os gentios não conseguiam fazer essas leis. Então, como é que ele poderia dar salvação aos gentios e deixar aquele povo judeu insatisfeito? Por causa que ele seguia todas as leis de Moisés e todas as leis de Deus e os mandamentos, onde as crianças, desde pequenas, desde novas, aprendiam as coisas da Bíblia.
e sendo que o gentio não fazia nada daquilo. Mas vamos dar continuidade aqui. Versículo 11. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. Esse devorador aqui, meus amados, eram gafanhotos, tá? Não é demônio devorador, conforme os pastores ficam falando nos dias de hoje, não. Isso aqui era gafanhotos, porque naquela época o povo cultivava. A moeda era alimento. Então, para que aquele povo não tivesse essa praga de Deus, que Deus colocou no mundo, para devorar as lavouras, eles tinham que dar o dízimo. É isso que acontece. Só que os pastores pegam e torcem a palavra todinha, molda do jeito que eles querem. E a gente, por não entender, porque a palavra é muito clara, o povo parece por não entender as Escrituras. Então conhecereis a verdade vos libertará. A partir de hoje vocês estão sendo libertos em nome do Senhor Jesus sobre essa questão do dízimo, se é obrigatório ou se não é. Porque se todos os pastores começarem a pregar que o dízimo não é mais obrigatório, os pastores ficam pobres. E eles não querem isso. Eles querem o seu dinheiro do seu bolso. Eles querem que você passe a fome e leve o dinheiro para a igreja. Voltando a ver aqui de novo. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. E vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. A vossa palavra foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vos dizei que temos falado contra ti, vós tendes dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado com guardar os seus preceitos e em andar em luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós repudiamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados, e sim eles tentam contra Deus e escapam. E então aqueles que temem ao Senhor falarão frequentemente um ao outro, e ao Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele, para os que temem o Senhor, para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, e poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho, o que serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Capítulo 4, está pelo título O Dia do Senhor. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha no dia que está para vir, os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e curará nas tuas asas, e sereis e saltareis como bezerros do cevadouro, e pisareis aos ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande
e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Meus amados, então nós podemos entender que tais palavras, que aqui é dito, que aqui é falado, sim, é para os profetas. E para os dias de hoje, vamos trazer essa palavra para os dias de hoje, para os pastores, para os líderes de igreja, tá? O que acontece? Naquela época, como volto a dizer, o sacerdote estava roubando para si a melhor comida, a melhor gordura, e estava dando o resto para o povo de Deus. E isso não agradava ao Senhor, que no qual ele usa uma pessoa para anunciar, tá? Que foi Malaquias, a esses profetas. Muitos acreditaram, creio eu, né, que muitos acreditaram, muitos não acreditaram, até nos dias de hoje isso acontece. Mas essa história que os pastores falam, que você está roubando de Deus, isso é uma grande mentira. Isso nós podemos ver aqui. Se você também não acredita, está aqui o livro de Malaquias para você ler, ter um entendimento daquilo que Deus queria para os sacerdotes naquela época, está dizendo para nós nos dias de hoje. Porque essa palavra é viva. Ela tanto serviu para aquela época como serve para os dias de hoje. Porque os mesmos erros que aconteciam naquela época estão acontecendo nos dias de hoje. Então essa palavra ela é viva. Ela vivifica nosso sentimento, nossa mente, nossa vida, nosso coração, nosso caráter. Essa palavra nos molda. E se você não faz a vontade de Deus, Deus ele vai trazer represália na sua vida. Então a você, pastores que pregam que o dízimo é obrigatório, saiba que Deus vai trazer a mão dele, e a mão dele é pesada. Isso aqui é Jeová falando. Isso aqui ninguém tirou atrás da orelha, não. Isso aqui é a palavra de Deus. Se você prega a palavra de Deus, você acredita nela e você tem que entender. Você tem que temer esse nome, Jeová. Ele é o Criador. E aqui está a instrução que ele deixou para todas as pessoas que pregam a palavra dele, que são líderes. Se você quer botar impor, se você quer impor em cima dos fiéis que eles estão roubando de Deus, sabe que você está errado e você vai pagar um preço sobre isso. Porque o dízimo não é obrigatório, o dízimo é do coração. Jesus veio e disse, pois que deu o dízimo, oferta do seu coração. Mas Deus também não destituiu o dízimo e nem a oferta. Isso nós temos que dar. A gente tem que pensar que quando eu dou algo para a igreja, estou doando, que é para ajudar alguém. Agora, se o pastor ele quer comprar carro, quer comprar terreno para montar a igreja, quer comprar instrumentos, quer comprar ar-condicionado para a igreja, banco almofadado, saiba que essas bênçãos que ele vai dar no final do culto vai se transformar em maldição, porque se você é conivente com o erro do pastor, você também vai pagar esse preço. Bom, por aqui eu vou ficar. Peço a todos vocês que possam estar acionando o sininho, tá? Para receber os outros vídeos, para receber as notificações do YouTube. Gostaria que vocês pudessem estar passando esses vídeos para outras pessoas. Tem muitos vídeos no canal que traz muito entendimento, que é bênção do Senhor para nossas vidas. E aquilo que eu vou tendo de entendimento, vou trazendo a todos vocês. Irmãos, agora eu queria falar uma coisa e eu quero que vocês prestem muita atenção. O mundo espiritual, ele trabalha de uma forma que muitas das vezes a gente não percebe, não consegue entender. É a segunda vez que eu gravo esse vídeo, tá? Eu tô com o vídeo, tá até no computador, só que ele está incompleto. Quando eu venho falando sobre Malaquias, eu não me recordo, mas eu tive que parar de fazer o vídeo e não consegui retornar
a fazer o vídeo e iniciar da onde eu comecei. Da onde eu parei. E eu tô com 2 semanas que eu tô tentando terminar o vídeo e não consigo. Aí hoje eu levantei e falei, não, vou fazer o vídeo, mas vou pegar desde o início, vou ler tudo novamente desde o início e vou fazer esse vídeo. Quando eu entrei aqui, algo interessante aconteceu. O fio daqui, o meu carregador está aqui em cima da minha mesa de som. Então o fio, quando eu entrei no quarto, o fio mexeu. Eu assustei, fiz uma oração naquele momento, pedi a Deus que abençoasse esse local, esse lugar. E pedi que expulsasse todo espírito maligno. Eu vi que aquilo ali era um impedimento para poder estar trazendo a vocês esse entendimento aqui. No momento que eu estava sentado, essa caneta aqui, do nada, ela se mexeu. No momento que eu estava lendo. E eu interrompi o vídeo e pedi a Deus, né? Porque a gente vê uma coisa. O inimigo está tão feroz, que ele não quer que as pessoas tenham entendimento. A realidade é essa, ele não quer que as pessoas tenham entendimento. Meus amados, leia a Bíblia, leia. Peça a Deus o entendimento espiritual das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, porque tem muitas coisas que o inimigo coloca na sua vida para impedir, sabe o que? As bênçãos de Deus na sua vida, a glória de Deus na sua vida. O inimigo, ele trabalha para isso. Não vamos ignorar esse fator, porque se nós acreditamos em Deus, nós temos que saber que esses inimigos existem, porque foi Deus que criou. E esse anjo se rebelou contra Deus. E Deus expulsou ele do céu, colocando aqui na terra. E acontece que eles vivem no mundo espiritual, fazendo as maldades dele contra nós, porque ele nos inveja, ele nos detesta, porque Deus nos ama. E Deus tem um amor tão grande, tão especial por nós, ao ponto dele enviar seu Filho aqui na terra para morrer por mim e por vocês. Então o inimigo, ele está furioso. O que ele puder fazer para atrapalhar nossas vidas, ele vai fazer. Eu estou fazendo um estudo sobre a questão do jejum. Daqui uns dias estarei postando aqui para vocês. Vou fazer em partes porque é muito grande. E eu estou estudando muito sobre a questão do jejum, da oração, de manter uma vida consagrada com o Senhor. Então eu vejo que o inimigo, ele está furioso, ele se levanta. Quando a gente começa a ter um entendimento da palavra de Deus, ele se levanta contra nós. Então nós temos que estar preparados a todo instante. Eu vejo, ultimamente, tem muitas pessoas, eu vejo muita coisa no YouTube, muitas pregações, vejo pessoas relatando certas coisas, e eu vejo que o inimigo está usando muito a mente das pessoas. Nesse século, nesses últimos tempos, se nós pegarmos vídeos antigos, nós não vamos ver falar muito sobre a questão dos pensamentos malignos que nós temos. Mas ultimamente eu estou vendo tantas coisas relacionadas a esse tipo de coisa que está acontecendo, porque isso está acontecendo comigo, e eu fui procurar para ver se isso acontecia com outras pessoas, e eu pude perceber que tem pastores que falam sobre isso, pregam sobre isso, porque também acontece com eles. E eu estou vendo que no mundo espiritual, esses demônios, esses espíritos malignos, caídos, que já estão derrotados, porque eles sabem disso, que o final dele é um só. Eles querem nos atacar, e como é que ele está entrando? Está entrando em nossas mentes, está fazendo a gente pensar em coisas que nos atrapalham com a nossa comunhão com o Senhor. E é por isso que eu resolvi fazer um estudo sobre a questão do jejum, para que eu pudesse aplicar o jejum na minha vida. Mas fazer um jejum não é fácil. Fazer um jejum tem que ser da forma correta. Primeiramente, nós temos que ter entendimento de muitas coisas para poder fazer o jejum.
Tem gente que faz jejum e muitas das vezes, ao invés de livrar do problema, ele está buscando o problema para si próprio. Então isso é uma coisa muito séria e nós temos a forma correta de fazer o jejum. O jejum não é só para você orar a Deus e ficar sem comer, não. O jejum é coisa séria, você tem que ter um entendimento. Então eu estou buscando esse entendimento, vou trazer em várias etapas aqui no canal e vou estar mostrando para vocês como é que se faz o jejum da forma correta. Por incrível que pareça, a gente primeiramente, pelo que eu percebi, nós temos que fazer o jejum, pedir a Deus sobre nossa vida, sobre nossa mente, sobre o nosso coração. Pedir a Deus que nos livre desses pensamentos malignos, que nos coloque o Espírito Santo em nós, na nossa mente, no nosso coração. Quando eu falo coração, meus amados, não é esse coração físico aqui não, é o coração espiritual. Quando a Bíblia fala em coração, tem dois tipos de coração. Tem o coração da carne e tem o coração espiritual. Por exemplo, a Bíblia fala que se pudesse arrancar o coração, arrancaria. E jogava fora, porque o coração ele é enganoso. Não é assim? Então o que acontece? Nós temos um coração que bate no peito. Ele é uma bomba que faz circular o sangue. Mas esse coração, ele tem uma ligação com o coração espiritual, o coração que sente, o coração que ama, que muitas das vezes sente angústia, e essa angústia nos traz depressão. E é esse coração espiritual que nós temos que tratar dele, sabe? E é dessas coisas que nós temos que entender. E tem coisas que nós devemos abdicar. E tem coisas que nós temos que pedir a Deus para nos ajudar, porque a gente não consegue. A gente não consegue por si próprio. É somente Jesus Cristo que faz isso, junto com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos molda e nos entrega a Jesus. Então eu falo, você que está aqui até agora, eu tenho certeza que você foi abençoado com essas palavras e com essas palavras finais aqui. E fiquem atentos, por isso que eu falo, clica lá no sininho para que você tenha as novas postagens, porque vai demorar um pouquinho, mas eu vou trazer essa postagem sobre o jejum. Você vai ficar assim maravilhado de entender o que é um jejum. Muitas das vezes a gente faz o jejum, quantas vezes já fiz o jejum, mas a gente tem que saber, e tem pessoas que relatam que fazem o jejum e as coisas pioram para eles dentro de casa. Justamente por causa disso, a gente faz o jejum sem entender como que é a forma correta de se fazer um jejum. Isso eu quero trazer para vocês, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus, a todos vocês. Eu peço a Deus que possa estar abençoando a todos. Leva esses vídeos às pessoas que vocês amam, às pessoas que vocês gostam. Coloque, pode postar no Facebook, pode postar onde vocês quiserem. Está liberado todos os vídeos. Isso aqui é a palavra para ser propagada mesmo. Vamos ajudar o entendimento de outras pessoas que não entendem. Às vezes vocês vê um vídeo meu que traz o entendimento, você acha, vou enviar esse vídeo para a pessoa, para ela entender da forma que eu entendi. Fique à vontade, tá, em pegar os meus vídeos e tá postando nas redes sociais à vontade, fica à vontade, tá? Senhor meu Deus, meu Pai querido, Senhor Jeová Todo-Poderoso, louvado Senhor seja o seu nome. Hoje nós aprendemos, ó Pai, sobre a questão do dízimo, das ofertas e quem está roubando, quem não está roubando do Senhor. Senhor, eu peço perdão, Senhor, pelas minhas transgressões. Eu peço perdão, Senhor, pelas transgressões dessas igrejas, desses pastores, ó Pai, que não fazem a sua vontade. Eu lhe peço, Senhor, tenha misericórdia de nossas vidas, de todos que estão assistindo esses vídeos. Eu peço ao Senhor que nos dê mais do Espírito Santo, para que nós possamos ter mais entendimento da sua palavra. Ó Pai, eu lhe peço, Senhor, que possa nos livrar, Senhor, desse vírus que está assolando o mundo, o coronavírus. Senhor, meu Deus, eu lhe peço que transforme a nossa nação, que faça do Brasil, Senhor, um povo digno aos seus olhos. Senhor, afasta esse inimigo da morte que está rodeando o nosso país.
Eu lhe peço, Senhor, meu Deus, que tenha misericórdia de nossas vidas. Abençoa, Senhor, os líderes do nosso país. Abençoa, Senhor, os líderes das nossas igrejas que estão espalhados pelo país afora. Que possa ter o entendimento, Senhor, da Tua palavra. Que eles possam temer o Seu nome, saber e compreender o que está esperando por eles não fazerem as coisas certas. Obrigado, Senhor, meu Deus, eu lhe peço. Em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bem, meus amados, fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo.